pessoal, boa noite, obrigado. Eu só fico um pouco constrangido com a questão da fama. Isso é bem complicado. Isso é um fenômeno de Facebook, nada mais. E o que faz o link é um comunicador de algumas questões. Eu ainda estou procurando aonde, né, não a fama, mas a importância de levar algumas questões, sobretudo a respeito da bioética. Eu acho que é o que eu mais tenho batido nas redes sociais ultimamente. Eu agradeço imensamente a presença de todos aqui, alguns alunos meus, estou extremamente agradecido, vieram da Semana do Saco Cheio por sim para assistir essa palestra, alguns conhecidos, outros não. Eu espero aprender com vocês e espero também suprir as expectativas de uma palestra sobre John Locke e, sobretudo, sobre bioética. John Locke é um filósofo bastante conhecido no mundo da filosofia. Ele é um médico formado em medicina, mas ele é mais conhecido pela sua teoria do conhecimento. Ele é um filósofo também dentro de um universo que nós chamamos na filosofia política do contratualismo. Então, tem um grupo de estudos cujo nome do grupo leva o nome de John Locke, é significativo por várias razões. Eu espero mostrar para vocês algumas dessas razões e a importância de trazer um filósofo como John Locke, como o professor já pontuou alguns termos aqui, para uma faculdade de medicina, né? Para dentro de uma faculdade de medicina, trazer um filósofo da envergadura do John Locke. John Locke, vocês não conhecem, ou já ouviram falar dele, certamente já ouviram falar, de que ele está ligado a uma tradição filosófica chamada de liberalismo clássico, e ele é extremamente importante, talvez um dos fundadores dessa tradição, embora essa tradição filosófica política pode ser pensada em outras fontes. Mas ele é o fundador moderno dessa tradição, e é a partir dele que nós devemos pensar algumas questões, sobretudo a respeito dos direitos naturais. O que vem a ser isso, de onde é, para onde vai, e por que John Locke é tão importante para colocar nos eixos esse tema. O John Locke, vocês certamente também já ouviram falar, é muito conhecido no mundo da filosofia e da política, que ele eu digo conhecido porque é coisa de colégio, né? Quer dizer, um tema que a gente aprende às vezes na escola, até na 8ª série, quando se fala do absolutismo, do liberalismo. O John Locke é um filósofo que combateu o absolutismo, e talvez, com muitas ressalvas, nós não vivemos numa sociedade hoje de ameaças absolutistas, mas vivemos numa sociedade de ameaças totalitárias. Há diferenças fundamentais entre totalitarismos e absolutismos, mas não podemos esquecer que uma das formas de resistência a estas tentações é ter uma boa concepção da natureza humana, ter uma boa concepção do que é o homem, evidentemente. Então, John Locke, nós podemos trabalhar, pensar em três grandes razões para abordá-lo dentro de uma universidade de medicina. A primeira é a defesa da liberdade individual. Esse é o ponto central da obra de John Locke. A liberdade individual contra qualquer ameaça politivista. É muito comum nós falarmos em coletivos dentro da universidade, mas não esquecer que quem dá o polo central da vida em sociedade é o indivíduo. E o John Locke é fundamental para pensar as liberdades individuais. Eu espero abordar um pouquinho disso aqui. A outra importância do John Locke, como patrono desse grupo, é pensar na relação que o John Locke tem entre um homem de ciência, definitivamente um homem de ciência, um homem que é fundador dessa corrente chamada de empirismo moderno, embora o empirismo possa ser investigado em raízes anteriores ao John Locke, mas um médico, fundador da metodologia de conhecimento, onde a experiência, o empírico, é o polo central da fonte do conhecimento. Um homem também muito religioso, as pessoas nunca lembram disso em relação ao John Locke, embora a gente esteja numa faculdade católica, assim como lembrar, o John Locke não é um católico, ele é um protestante da linha dos armínios, que são uma teologia holandesa, que não entra em questão agora, mas um filósofo que é médico, cientista,
um grande cientista, professor de Oxford por um tempo, tem uma teoria do conhecimento fundada toda na experiência e um homem de fé. Uma das últimas obras do John Locke, que não foi publicado como obra, mas aquilo que ele estava escrevendo, é um comentário às cartas de Paulo. Então, quer dizer, um homem que nunca perdeu, embora esse peso dado para a ciência, para o conhecimento, nunca perdeu a sua experiência de homem religioso. E essa relação entre ciência, religião e política. Então, também um ótimo autor, um ótimo filósofo para pensar na política e a sua relação com religião e a sua relação com ciência. Eu acho que o John Locke, penso que o John Locke é um filósofo que sabe, ou pelo menos é um ponto de partida para a gente saber colocar as coisas nos seus devidos lugares. Esse, para mim, é o segundo ponto significativo da escolha do John Locke. E o outro ponto que é fundamental para nós, e depois vou tentar fazer um link. Eu não sei porque eu olhei para lá, porque eu não vou apresentar nenhum slide. É mania. De olhar para a lousa. Um defensor do direito natural. O que é o direito natural? Essa é a grande pergunta que eu espero responder aqui, dentro desse rápida palestra sobre John Locke. Porque a partir dela que eu vou falar, a partir dessa concepção de homem natural, que a gente vai emendar com a nossa última palestra sobre bioética. Bom, o que o John Locke traz de importante na tradição da filosofia política e, por isso, desse conceito de direito natural? O John Locke traz uma concepção que é chamada, ele vem dentro de uma tradição chamada de contratualismo. Ele não inventou isso. O contratualismo ele é anterior ao John Locke. Por exemplo, Thomas Hobbes, que é de uma tradição anterior, ele já traz a temática contratualista. O que é o contratualismo? O contratualismo é uma teoria que vem na contramão da tradição política aristotélica e tomista, né? São Tomás de Aquino, para a gente lembrar. O que pensava o Aristóteles, de alguma forma, o São Tomás de Aquino também, sobre a política? Mas vamos manter no Aristóteles. Que a sociabilidade humana, quer dizer, que a vida humana em sociedade, ela é uma vida concebida naturalmente. Viver em sociedade é da natureza humana. Assim como a formiga vive em formigueiro, as abelhas em colmeia, algumas aranhas vivem sozinhas, os peixes em cardume, algumas ovelhas em rebanho, nem todas, né? Algumas são desgarradas. Ainda assim, pensava Aristóteles, que a vida humana natural é a vida em sociedade. Quer dizer, o desenvolvimento da nossa sociabilidade humana, viver em cidade, ela é do próprio desenvolvimento da natureza humana. Isso foi uma longa conquista da reflexão filosófica fundamentada numa tradição aristotélica. Viver em sociedade é natural. Vocês sabem, ou pelo menos já ouviram falar também, que um cara chamado Maquiavel, grande filósofo italiano, renascentista, ele rompe com essa concepção de que a vida em sociedade é uma vida natural. A vida em sociedade ela precisa ser, de alguma forma, construída. Viver em sociedade não é tão óbvio que faz parte da natureza humana. Então, a partir de uma tradição que vem do Maquiavel, moderna, portanto, lá no século XVI, se colocou em xeque essa ideia de que a vida nossa em sociedade é uma vida natural. Que viver uma boa sociedade é um bom desenvolvimento natural da nossa condição humana. E a partir daí, na modernidade, vem um debate muito importante sobre esta condição social do homem. E esse debate ele se distingue, tem duas chaves de conceito que são extremamente ricos em reflexão, que é a ideia de estado de natureza humana e o estado de sociedade civil. Para um filósofo aristotélico, por exemplo, o estado de sociedade civil é o desenvolvimento próprio da natureza humana. Mas para os contratualistas, não. Precisamos forçar a vida em sociedade. A vida em sociedade ela é uma conquista humana. Então,
pergunta que se fazia filosoficamente é: olha, como é o homem no estado de natureza? Quais são as qualidades desse homem no estado de natureza? O que é o estado de natureza? Uma vida pré-civil, uma vida ainda sem governo, uma vida que não foi dada por nenhum acordo, nenhuma lei que seja reconhecida como uma lei política, por exemplo. Então, a vida em sociedade, para um contratualista, uma tradição contratualista, ela é uma vida voluntariamente concebida. O homem escolheu viver em sociedade, ele não queria mais viver no estado de natureza. Filósofos como Thomas Hobbes deram uma resposta para esta vida pré-civil, dizendo lá, vocês já ouviram aquela expressão, homem é o lobo do homem, ou, uma expressão melhor, a guerra do estado de natureza, reinava uma guerra de todos contra todos. O John Locke vem desse debate e tenta determinar, tá, mas o que é esse estado de natureza? O que ele tem? Esse debate no John Locke, ele aparece em 2 textos importantes, chamados de 2 tratados sobre o governo civil. Os 2 tratados do governo civil, primeiro, é um tratado que vai se opor ao absolutismo, ou seja, de que há uma hierarquia pré-determinada na nossa forma de conceber a sociedade, principalmente uma hierarquia pré-determinada religiosamente. Um grande ataque que o John Locke faz à ideia de que o herdeiro do trono é o herdeiro de Adão e Eva, do mito de Adão e Eva. John Locke vai bater nessa tecla e vai mostrar que o verdadeiro estado de natureza, não há na natureza humana, não há nenhuma hierarquia. Outra que o John Locke acaba levando é a ideia de que no estado de natureza, por natureza, nós somos distintos. Por exemplo, somos escravos por natureza, ou somos senhores por natureza, que era muito bem aceito pelos aristotélicos. Quer dizer, há algo na natureza humana que nos distingue. No Platão também isso é assim, mas não cabe fazer uma análise detalhada disso. Então, o que é um estado de natureza? Para o John Locke, isso foi o importante que ele trouxe para nós, e é onde ele debate no 2º tratado do governo civil. Quem quiser conhecer bem o John Locke, tem que ler esse texto, tem que meditar sobre esse texto, porque é lá que o John Locke estabelece o fundamento da nossa concepção moderna, inclusive de Constituição. Vocês já ouviram falar que o John Locke, que a Constituição norte-americana foi inspirada pelo John Locke? De alguma forma, a Revolução Francesa, com algumas mudanças, devido à influência da leitura do Rousseau, também é inspirada no John Locke. Mas o que o John Locke nos fornece de insight fundamental para pensar no estado de natureza? Que lá no estado de natureza, ou seja, nessa condição pré-civil nossa, há um direito natural. O que significa dizer que existe um direito natural? Bom, o debate do direito natural, ele não é também do John Locke. Esse debate vem do Platão, Aristóteles, sofistas, em que o Aristóteles determinava que o direito ele pode ser concebido por natureza. O que é o direito? É aquilo que pertence a cada um de nós. Quando se pensa em direito, é aquilo que é meu, de alguma forma. Então, se a gente pensar, a formulação que é dada nessa tradição é a coisa justa, quer dizer, aquilo que é dado para nós por direito, ela é segundo a natureza. Isso é algo que vem lá do Aristóteles. E o John Locke, de alguma forma, reserva um pouco disso com grandes mudanças. O que é dado por nós, por natureza? É aquilo que não é colocado em discussão. É aquilo que não é acordado. É aquilo que não foi dado por uma convenção. O termo é fiches, aquilo que a natureza nos lega,
contra a convenção, a lei, o nomos, aquilo que foi convencionado. Para Aristóteles, de alguma forma nós sabemos um pouco disso, existem leis que são meramente convencionadas, nós entramos num acordo, estabelecemos algumas regras, essas regras impõem o quê? Limites. Por ser um acordo, por ser uma convenção, ela é localizada historicamente. Portanto, ela é regional, é determinada por um contexto. Um contexto que é um contexto da nossa linguagem, das nossas expectativas. Portanto, toda a ideia de lei que era convenção, ela é mutável, é relativa. Os sofistas já diziam isso. A tomada de consciência da relatividade de todas as nossas convenções. Isso não é uma invenção dos contratualistas. O que é uma invenção do John Locke há no estado de natureza um conjunto de leis, um conjunto de normas universais que nós não negociamos, que não podem ser mudadas, não podem ser trocadas, que está lá em nós e rege a nossa vida nesse estado pré-civil. Não foi nenhum governo que estabeleceu, nenhum governo representativo que votou a lei, nada, absolutamente nenhuma discussão humana fundamentaram estas leis. Elas são dados pela nossa condição própria da natureza. Uma lei natural é uma lei que rege a nossa própria concepção de existência, no sentido agora, como ela não é uma convenção, ou seja, como ela não é algo que nós discutimos historicamente, ela é universal. Ela vale para todos os seres humanos, independente da história, do momento histórico, do contexto linguístico, do contexto simbólico. É algo que é próprio da natureza, algo que é próprio nosso. E a gente poderia perguntar, mas qual que é a fonte dessa lei? E, quando a gente está falando de natureza, a gente não está falando de natureza, planta, mato, mico-leão, baleia, essas coisas. A gente está falando daquilo que é próprio do ser humano. A gente está pensando naquilo que é da natureza, aquela característica que é nossa. Que em grego o termo physis é mais forte. Aquela propriedade essencial de cada ser. Essa é a ideia. É o domínio de um direito, portanto, universal. Um domínio que não é mais acordável. E o que tem nesse domínio? Pensa o John Locke. Famosa a tradição do John Locke em fundamentar 3 grandes propriedades. Sim, nós, por natureza, temos 3 grandes propriedades. A primeira, de que todos nós somos iguais. Todos. Não somos escravos por natureza. Não somos senhores por natureza. Somos iguais, independente das nossas condições sociais. Porque qual é o problema? A naturalização do social. Esse é o problema. Agora o John Locke foca naquilo que é enraizado na nossa condição humana fundamental. A igualdade. Quer dizer, a igualdade é um direito, ou seja, aquilo que é nosso, uma propriedade nossa, inviolável, inalienável. Você não toca. Sabe, não posso me escravizar. Não posso tomar alguém por escravo. Não está em negócio. É um tipo de direito que nós não negociamos. O outro direito que o John Locke discute, que traz, é o direito justamente da liberdade. A liberdade, nós podemos falar em liberdade civil. Por exemplo, uma longa discussão que existe hoje é o problema da liberdade civil do casamento. O casamento civil para outras orientações sexuais. Pensa que, para o John Locke, vamos olhar essa problemática numa ótica do John Locke, o direito civil é um acordo, pode ser mutável, mas o direito natural não. Não posso negociar dentro de um ambiente político, dentro de um ambiente social. Está lá, está enraizado em nós. Eu não vou entrar em discussão do que o John Locke responde a respeito do casamento, só ler o tratado, o segundo tratado. A resposta talvez não agrade
politicamente correto, mas é um autor de peso para pensar nessa questão. Então, o que a lei natural ela nos impõe? Isso que é importante. Ela impõe um limite. Ela nos impõe um limite contra qualquer tirania política. Qual o limite? De que somos iguais, de que somos livres. Portanto, há outra propriedade que eu falei três, né? A primeira, a liberdade, a igualdade, a liberdade, a propriedade privada, o que faz do John Locke um autor justamente liberal, é acreditar que estas qualidades pré-políticas, estas qualidades pré-civis, elas são as condições de possibilidade para qualquer sociabilidade. E elas são qualidades inalteráveis. Portanto, o que o John Locke diz? Vale a pena ler. Entretanto, ainda que se tratasse de um estado de liberdade, poderíamos pensar como o Thomas Hobbes, por exemplo, este não é um estado de permissividade. Tudo é permitido no estado de natureza. O homem, no estado de natureza, desfruta de uma liberdade total de dispor de si mesmo e de seus bens, mas não de destruir sua própria pessoa. Portanto, liberdade e essa condição de eu sou propriedade minha. Eu sou idêntico à minha posse. É claro que o John Locke vai falar da ideia do trabalho como propriedade privada. Então, por exemplo, eu sou proprietário de uma casa, tenho um título de propriedade. Este título eu posso trocar, posso vender, posso dar de presente, posso dar de herança. O título de que eu sou idêntico a mim mesmo, de que eu sou posse minha, não está em negociação. Então, eu não posso me destruir. Eu não posso me suicidar. Eu não posso matar outra pessoa. Por quê? Porque, embora eu seja propriedade de mim e cada um seja propriedade de si mesmo, nós não somos aqueles que autofundamentam a nossa própria vida. Nossa vida foi dada. No caso do John Locke, ele responde, foi dada por Deus. Mas para ele não ficar preso à ideia de religião, para ele não ficar preso a essa concepção, ele também mostrar que isso é possível de ser concebido racionalmente. Então, John Locke funda a ideia de direito natural em dois pilares, Deus e razão natural. Ele continua. O estado de natureza é regido por um direito natural, que se impõe a todos. E com respeito à razão, ele poderia ter dito com respeito à fé, mas com respeito à razão, que é este direito, toda a humanidade aprende que, sendo todos iguais e independentes uns dos outros, ninguém deve lesar o outro em sua vida, sua saúde, sua liberdade e seus bens. Todos os homens, todos, em qualquer condição, pré-natal, natal e antes da morte, todos são obras de um único Criador Todo-Poderoso e infinitamente sábio, todos servindo a um único Senhor soberano, enviados ao mundo por sua ordem e seu serviço. São, portanto, sua propriedade. Daquele que os fez e que os destinou a durar segundo sua vontade e de mais ninguém. Para quem não é, evidentemente, cristão, não acredita no Criador, John Locke, segundo ele, concebe estas ideias à luz da razão. Ninguém precisa ficar, às vezes, mas você está apelando para Deus, o que às vezes num debate intelectual pode soar muito estranho. Mas o John Locke funda essa concepção de homem na ideia de natureza da própria racionalidade. Nós sabemos que nós não somos autossuficientes. Isso é uma experiência dada. Não precisa fazer muito esforço para saber que não veio à existência por esforço próprio. Eu quero me autoexistir. Então, um idiota quando falar que o círculo é quadrado. Coisas parecidas. Uma contradição nos próprios termos. Dotados de faculdades similares, continua John Locke,
dividindo tudo em uma única comunidade de natureza. Não se pode conceber que existe entre nós uma hierarquia. Aquela coisa, ninguém é mais que ninguém, é tão popular e tão sábio ao mesmo tempo, que nos autorizaria a nos destruir uns aos outros, como se tivéssemos sido feitos para servir de instrumentos às necessidades de uns aos outros. A ideia de instrumentalização da vida aqui é fundamental. Para John, um dos pilares da ideia de liberalismo é mostrar que a vida humana ela é um fim em si mesmo. Assunto que foi melhor, na minha opinião, tratado por Kant, por exemplo, nas fundamentações da metafísica dos costumes. Da mesma maneira que as ordens inferiores da criação são destinadas a servir de instrumentos às nossas. Eu aqui estou pensando, nós podemos utilizar de alguma forma a natureza como instrumento, mas nós não podemos instrumentalizar a vida do outro, que é igual a nós no estado de natureza. Por isso, por exemplo, uma questão como o aborto, uma questão como a vida do embrião, ela pode ser pensada à luz do direito natural. Depois a gente vai discutir isso, eu vou mostrar aqui. Não só pode, como deve. Para terminar, cada um é obrigado não apenas a conservar sua própria vida. Percebe? É uma obrigação, pensa o John Locke, conservar a minha própria vida. E não abandonar voluntariamente o ambiente onde eu vivo. Mas também, na medida do possível, e todas as vezes que sua própria conservação não está em jogo, quer dizer, se alguém não vem me assassinar, veja que o John Locke está pensando em estado de natureza antes da fundamentação do governo, de uma sociedade civil, portanto, no estado de natureza alguém pode vir me matar, a não ser neste caso, em que a minha vida está sob ameaça realmente legítima, ali, né, iminente. Não está em jogo. Devo velar, pensa o John Locke, pela conservação do restante da humanidade. Assunto que depois vai ser tratado por Hans Jonas no século XX. A gente vai voltar a falar nisso na parte de bioética, de pensar que o meu primado ético a respeito daquilo que eu devo fazer não está fechado só no meu momento, mas da própria história da humanidade como um todo. Ou seja, salvo para fazer justiça a um delinquente, se alguém me matar é o direito de defesa, não destruir ou debilitar a vida de outra pessoa, nem o que tende a preservá-lo, nem sua liberdade, sua saúde, seu corpo ou seus bens. Eu encerro por aqui o John Locke. Espero revê-los daqui a pouco quando a gente falar de bioética. Obrigado.